Nós vamos voltar a falar sobre a primeira pesquisa TMC Instituto Alfa, que foi lançada ontem, nesta sexta-feira, e a gente está trazendo para você recortes variados dessa ampla pesquisa que mostra o cenário eleitoral brasileiro nessa virada de julho para agosto. É verdade, né? Faltou a gente lembrar isso nessa virada de hora, que estamos em agosto. Hoje é 1º de agosto de 2026. E essa pesquisa TMC Instituto Alfa, o recorte que a gente vai trazer agora é o recorte religioso. Tem um grupo religioso, só este, em que Flávio Bolsonaro aparece na frente de Lula num cenário de segundo turno. A pesquisa mostra que o senador lidera entre os evangélicos, com 48% contra 41% do presidente. Nos demais recortes religiosos, o cenário se inverte. Lula vence entre católicos, espíritas, pessoas sem religião e adeptos de religiões afro-brasileiras. A gente chama agora o cientista político Rafael Rezende para conversar conosco aqui na nossa TMC. Professor, muito bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Felipe, Estela, todos os ouvintes aí da TMC. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Bom, de alguma forma, professor, essa pesquisa mostra alguma surpresa ou para você isso é um retrato real da sociedade? E aproveito para emendar uma segunda pergunta. Muda muito essa configuração do que a gente viu em 2022 com o Lula e o pai de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, na disputa à presidência da República, nesse claro contexto religioso? Olha, Felipe, na verdade não há nenhuma surpresa, assim, do ponto de vista da ciência política, com relação aos percentuais, né, de preferência de cada candidato dentro dos recortes religiosos. E já respondendo à segunda questão, é um cenário muito semelhante ao de 2022, está praticamente idêntico, na verdade. Já existe uma predisposição do público evangélico de ser um público mais conservador, né? Um público que se considera mais conservador, principalmente em relação a questões de costumes, e naturalmente a candidatura do Flávio Bolsonaro, assim como foi a do pai dele em 2022, acaba atraindo, né, um pouco mais esse público. Um dado que eu considero bem interessante é que no recorte do primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados entre os evangélicos, cada um com 36%. E aí existe uma distribuição de cerca de 8%, 7% para outras candidaturas de direita, como do Ronaldo Caiado, do Renan Santos, até mesmo do Augusto Cury, que também pode ser considerado ali uma candidatura de centro-direita, né? Então, com relação a isso, não há nenhuma surpresa. Nos demais públicos, né, principalmente entre católicos, a Igreja Católica ela tem um histórico até de ligação, por exemplo, com a formação do Partido dos Trabalhadores, lá entre as décadas de 70, 80, então existe realmente uma afeição um pouco maior entre o público católico com as pautas que estão mais voltadas para a centro-esquerda. Tá? E nas demais religiões, como por exemplo espíritas, afro-brasileiras e até mesmo as pessoas sem religião, nesses públicos é mais comum nós encontrarmos pessoas que não se consideram conservadoras e que se consideram mais progressistas ou liberais, e desta forma esses públicos acabam sendo mais atraídos por uma candidatura, no caso do Lula, né, que é uma candidatura que representa a esquerda e a centro-esquerda, do que a candidatura do Flávio, que aí é uma candidatura que passa para o centro-direita, né? E, professor, ainda sobre grupos sociais, saindo um pouquinho da parte religiosa, mas falando, por exemplo, do eleitorado feminino. A gente sabe que o Flávio Bolsonaro vem buscando alternativas para uma candidata mulher à vaga de vice-presidente ao lado dele, porque ele precisa ampliar
né, a sua popularidade dentro desse eleitorado. Você acha que tem alguma relação entre o público feminino evangélico, o público feminino católico? Dá para acessar de outra maneira esse público? Ele consegue usar esse recurso da vice para acessar esse eleitorado? Olha, de acordo com os levantamentos aí mais recentes, o que a gente percebe é que existe uma diferença, por exemplo, na mentalidade e na visão de mundo, vamos dizer assim, entre a mulher evangélica e a mulher católica, por exemplo, ou a mulher que pratica, né, que professa uma outra religião. A mulher evangélica, em sua maioria, é uma pessoa mais conservadora, é uma mulher naturalmente mais conservadora, enquanto que a mulher católica, ela tende a ser mais progressista, ela tende a ser mais de esquerda, levantando pautas como o próprio feminismo, por exemplo, né, entre outras questões, emancipação feminina e daí por diante. Eu considero que para a candidatura do Flávio Bolsonaro, ter uma mulher como vice pode atrair, sim, uma parte das eleitoras do espectro católico. Mas eu ainda considero que esse não seja o ponto principal para que Flávio consiga atrair uma quantidade considerável de mulheres a ponto de conseguir virar o jogo, né, nessa disputa em que até o momento o presidente Lula aparece em vantagem. Então existe uma diferença entre os perfis, vamos dizer assim, né, entre a mulher evangélica e a mulher católica de uma forma geral, né, assim como também a mulher sem religião, de religiões afro-brasileiras e daí por diante. Eu entendo que para a candidatura do Flávio é muito importante ter uma mulher como vice, exatamente por conta dessa dificuldade. Mas eu também não acredito que somente isso seja necessário para que o Flávio atraia uma quantidade maior de votos no público feminino, porque, em maioria, as pautas que hoje, né, no século XXI, são defendidas pela maioria das mulheres não são as mesmas pautas levantadas, pelo menos até o momento, pela candidatura do Flávio Bolsonaro, que acaba tendo naturalmente um outro tipo de público, um público mais conservador. Agora, professor, juntando essas duas respostas, voltando para o tema macro da religião, me chama a atenção, inclusive essa ponte que o senhor fez de 2022 para 2026, que está havendo uma certa, a gente usa isso, né, cristalização, essa expressão, cristalização das posições. E no caso da religião, mais que no caso do gênero, porque o gênero tem as suas pautas identitárias, tem as suas pautas específicas. No caso da religião, parece que a religião se sobrepõe, pelo menos, o senhor me diga se eu estiver errado, se sobrepõe a questões práticas, né, como ocorre, né, as questões econômicas do dia a dia. Quando a gente fala de religião, a gente abre um leque socioeconômico. Tem evangélicos de alta renda, de média renda, de baixa renda. É verdade isso, então, pelo que a gente vê pela pesquisa e pelas análises que o senhor traz para a gente, que há uma cristalização de posições que sobrepõem-se até a questões econômicas práticas? Nós estamos vivendo um período, Felipe, pelo menos aí há cerca de 13, 14 anos aqui no Brasil, em que pautas técnicas acabaram sendo sobrepostas por outros tipos de pautas, entre elas as pautas relacionadas a costumes, tá? E quando você toca nas questões de costumes, automaticamente você acaba tocando também na questão religiosa, tá? É muito mais fácil para o eleitor, de uma forma geral, debater questões de costumes sobre o que é certo e o errado, de acordo com religião A, B ou C, do que, por exemplo, sobre pautas econômicas, né? Sobre questões macroeconômicas, sobre PIB, inflação, que são temas, obviamente, mais técnicos e de maior dificuldade, né, de compreensão para o eleitor médio, né, o eleitor de uma forma geral. Então, nesse ponto, com o crescimento das redes sociais, principalmente, e com esse resumo do debate político baseado naquela ideia do confronto do nós contra eles, tá? Essa pauta religiosa acaba se sobrepondo sobre outras, que também são pautas muito importantes, não que a questão religiosa não seja, obviamente que
a questão da fé e da religião, ela é uma questão importante, principalmente no Brasil, que é um país que tem uma maioria da população que se considera religiosa de alguma forma. Então, é um fato. A religião, ela está acima, hoje no Brasil, de muitas outras questões. Nós podemos questionar, até no meu caso, como cientista político, se esse é o melhor formato ou não, se essa é a melhor maneira de você escolher o seu candidato ou não. Mas lendo os números, né, lendo os dados das pesquisas e até das eleições anteriores, a gente percebe que sim, o fator religioso e inclusive a influência que lideranças religiosas têm sobre os seguidores dessas religiões realmente acabam falando mais alto do que outras questões, como por exemplo a que você citou da economia. E, professor, quando você fala de pautas de costumes, né, só para a gente relembrar aqui para o nosso ouvinte, a gente está falando daquelas questões sensíveis como a legalização do aborto, a inclusão da diversidade, a gente está falando, por exemplo, da educação sexual dentro da escola, e quando a gente fala disso, obviamente a gente está falando que é aquela orientação feita dentro das unidades de escola que visam, entre outras coisas, instruir e também evitar, por exemplo, agressões, né? A gente deu aqui mais cedo no nosso jornal que o número de agressões contra crianças e adolescentes vem subindo vertiginosamente no país, e aí a educação sexual dentro das escolas bateria exatamente nessa tecla, né? De como evitar, dentre outras coisas, que essas agressões aconteçam, como identificar os abusos dentro das famílias e tal. É exatamente esse tema que você diz, né? Que são as questões que tocam no dia a dia das famílias. Exatamente, Estela. Essas questões são questões que tocam exatamente no dia a dia das famílias e que elas acabam pegando, mesmo que indiretamente, em dogmas religiosos, né? Em ideias religiosas que as pessoas acabam trazendo com elas, na maioria dos casos até desde criança, né? Dependendo da formação ali familiar, da criação dentro de uma religião ou outra, né? Então, por exemplo, essa questão da educação sexual nas escolas é algo que ainda enfrenta uma barreira em determinados espectros religiosos, em famílias onde, por exemplo, o pai, a mãe não admite que o filho ali com 10 anos de idade, por exemplo, já tenha, né, um ensino ali na escola sobre educação sexual. Outras questões, como, por exemplo, legalização de drogas, também é uma questão que é considerada uma pauta de costumes e que pega também com o público religioso, o casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, são algumas pautas que acabam unindo o debate político com o debate religioso, com os dogmas religiosos, né, com as ideias religiosas que as pessoas carregam com elas. E aí, a depender de como, né, a pessoa encara essa religião na vida dela, ela pode considerar que algo é totalmente inaceitável. E ela não aceita qualquer outra coisa que não seja aquele dogma religioso que ela pratica, que ela professa. Então, para uma pessoa com esse perfil, entender a questão da educação sexual na escola, por exemplo, acaba sendo um pouco mais complicado. Eu acredito que, com o passar do tempo, a tendência é de que exista uma melhora com relação a essas questões, né? Até com a queda dessa rejeição, né, entre o que cada pessoa faz na sua própria vida privada, né? Mas nós ainda vivemos em um país que, como eu disse anteriormente, possui uma maioria da população que ainda se considera religiosa, que pratica algum tipo de religião. Então, naturalmente, colocar algumas pautas para esses públicos específicos é um desafio que não só o governo atual tem, como outros governos também continuarão tendo, né? Essa mistura entre questões sociais, políticas e religiosas é sempre um desafio, não só no Brasil, em outras sociedades também.
Ai, professor, tão bom receber você aqui sempre, tão esclarecedor, tão informativo, tão bom analisar as coisas, né, a partir dos vários pontos de vista. Muito obrigada pela sua presença aqui, professor, cientista político Rafael Rezende. Grande abraço, professor. Imagina, Estela, Felipe, todos os ouvintes da TMC, muito obrigado. Um bom sábado, bom fim de semana para todos.